Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o filme Remember, da Netflix. Terror teen japonês baseado no mangá lançado originalmente entre 2014 e 2018. Essa história é mais uma que aborda loop temporal. E a premissa dele é no mínimo interessante. E bem, se você ficou curioso ou curiosa, saiba que nesse vídeo aqui faço uma análise sem spoilers para o longa e num segundo momento faço um final explicado, comentando também aquela cena pós-créditos. Então, se você quiser evitar ou até mesmo pular para os spoilers, eu te ajudo. Eles começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, bora de análise sem spoilers. E você já sabe a lição de casa, hein? Se inscreve no canal, deixa o like agora no comecinho e bora de conteúdo. Bem, em Remember, um grupo de 6 estudantes ficam revivendo várias e várias vezes o mesmo dia e a mesma noite. Isso porque todas as noites, ao dar meia-noite, eles são transportados para a escola em que estudam e lá precisam sobreviver a uma missão. Eles precisam encontrar as partes perdidas do corpo de uma garotinha morta e juntá-las no caixão, mas precisam correr contra o tempo, pois estão sendo caçados por uma pessoa vermelha, ou melhor, uma pessoa banhada em sangue. E com isso, toda vez que aqueles 6 personagens falham e são mortos por aquela entidade, eles ganham mais uma chance, uma nova chance para no dia seguinte, ou melhor, no mesmo dia, conseguirem encontrar todas as partes do corpo daquela garotinha. A primeira coisa que passou na minha cabeça depois que assisti Remember é que definitivamente esse terror é um recorte de vários outros filmes que já assisti antes. Porque cá entre nós, nos últimos anos, loops temporais foi algo muito explorado nos cinemas. E é impossível não lembrar de filmes como A Morte Te Dá Parabéns. E até mesmo a própria Netflix tentou garantir uma parcela desse bolo e entregou algumas bombas com loops temporais, como por exemplo o filme Nu. Mas ó, eu não tô aqui protestando contra esse tipo de filme, hein? Eu até acho que loops temporais podem render bons filmes, especialmente filmes de terror. Afinal, eles podem abraçar com todas as forças mortes ousadas e cheias de sangue. E Remember consegue entregar várias mortes divertidas, elas são pautadas no CGI, mas ainda assim são boas mortes. Quer dizer, né? Ainda bem que é pautada no CGI, né? Imagina se alguém morresse mesmo pra gravar o filme, né? Aí não ia dar certo, né? No entanto, a narrativa dele não se sustenta tanto assim nessas mortes, viu? Ela se sustenta em outro aspecto. E o resultado é um terror que aposta muito na emoção e acaba entregando algo exótico para um terror, porque falta atenção nele e o senso de perigo da história passou bem longe. Afinal, os personagens não parecem estar muito preocupados se vão ou não conseguir concluir a missão e sobreviver àquela noite, assim como parecem menos preocupados ainda se vão ou não sair daquele loop temporal. Eles parecem muito mais interessados em se conhecerem e se tornarem amiguinhos. Não parece que tem uma entidade real perseguindo eles, parece que eles estão na noite do horror do Hopi Hari. E assim, eles literalmente morrem das formas mais bizarras e medonhas daquela noite eterna, interminável deles. E possivelmente, assim, né, eu acho que um ser humano em sã consciência, no lugar deles, estaria se mijando de medo. Porém, não. Eles estão felizes da vida com um sorriso de canto a canto. E de dia, quando sobra tempo, em vez deles criarem planos e estratégias para tentar vencer aquela pessoa de vermelho, não, eles fazem o quê? Chuta aí! Vão à praia, fazem tranças no cabelo e tentam se conhecer melhor. E assim, eu realmente entendo a importância dessas cenas para o desenvolvimento dos personagens e o ponto-chave que a trama quer levantar com elas. Mas é sério que alguém que sabe que provavelmente irá morrer de noite vai se preocupar com essas coisas? E sem contar que a trama ignora completamente a possibilidade desses personagens buscarem brechas para não serem transportados para a escola de noite. Por exemplo, eles podiam tentar algumas coisas diferentes ao longo daquele dia que é interminável, né? Afinal, todo dia eles revivem o mesmo dia. Poderiam fazer algumas coisinhas de diferentes para descobrir se esse meiozinho do dia deles vai ou não interferir em algo de noite. Mas não fazem nada disso.
ir para a praia parece mais interessante. Eles até fazem algumas pesquisas para tentar entender o que está acontecendo ali, mas pesquisam bem porcamente, que nem os narizes deles, e sem contar que quando finalmente decidem traçar um plano para, derrotar aquela entidade, eles estão empolgadíssimos. Gente, nunca vi personagens mais animados diante da possibilidade de morrer como esses aí. Então assim, Remember é um filme de terror bem teen, que por vezes aposta no desenvolvimento da amizade dos personagens e até ousa a desenvolver um romance ali no meio do caminho. E para ser mais exata, é um romance bem duvidoso, hein? Brota do nada! O filme até conta com alguns aspectos interessantes, como por exemplo, um mini plot twist acerca da entidade vermelha e a brutalidade dela, ou então o terceiro ato do filme, que traz um bom plano de sobrevivência. No entanto, para assistir esse longa, é preciso ter em mente que tipo de terror que ele entrega, senão a decepção pode ser certa. E somado a isso, o filme deixa várias pontas soltas pelo meio do caminho e entrega uma cena pós-créditos que não tem muita explicação. Essa cena alimenta a possibilidade de rolar uma continuação, mas acontece que todo o desenvolvimento da trama não conversa tão bem com essa possibilidade. E na segunda parte do vídeo eu detalho essa cena pós-crédito. Bem, Remember é uma experiência de 1h40 pode dividir opiniões. Há quem vá amar essa estratégia do terror de apostar em algo mais coração e também quem vá detestar. Confesso que tô no time das pessoas que não gostaram tanto assim do filme, mas não ouso afirmar que Remember é uma bomba. Acho que é um filme que serve para encher o catálogo e se você assistir de forma despretensiosa, ele pode ser até divertido em alguns momentos. E aí, vai dar uma chance para o filme? Não vai? Se sim, olha, tenho que te avisar, vou para a segunda parte do vídeo, ou seja, para a parte com spoilers. E se você não quer ter nenhuma surpresa estragada, para você, beijinhos e tchau, tchau. Agora, se você quer entender Remember, segue comigo até o final do vídeo. Primeiramente, saiba que a protagonista dessa história se chama Azuka. Ela é uma estudante de ensino médio bem tímida e que é invisível para todos na escola. No dia 5 de julho, ela vai para a escola e no caminho ela vê um gato morrer e depois, na hora do almoço, ela vê um monte de braços ensanguentados saindo de um poço. E à meia-noite, ela se vê novamente de volta à escola, assim como outros 5 personagens. Eles são perseguidos por uma garotinha coberta de sangue e que carrega uma boneca. E acaba que ela mata todos eles naquela noite. Só que no dia seguinte, todos estão vivos. Mas o dia é ontem, ou seja, 5 de julho. E com isso descobrem que estão presos em um loop temporal e que para sair dele precisam juntar todas as partes do corpo de uma garotinha morta. Ela foi esquartejada e todas as partes do corpo dela foram separadas naquela escola. E com isso, eles precisam reunir todas as partes e juntar em um caixão para acabar com essa espécie de maldição. Essa menininha se chamava Miko Onayama e tinha alguma doença não especificada no filme. E por isso, enquanto viva, passava todo o tempo em casa. Com isso, ela não frequentava a escola e a sua única amiga era uma boneca, a Emily. Ela foi morta por um homem que utilizava um machado e por conta disso, a boneca dela ficou toda ensanguentada. E os 6 personagens desse filme, um belo dia, conseguem ir até o lugar em que essa criança foi morta e por alguma razão não muito especificada, eles encontraram a boneca numa parede meio falsa e eles libertaram a boneca e ela desapareceu. E mais que isso, antes a pessoa vermelha era o espírito da Miko, mas após libertarem a boneca, essa entidade assumiu uma forma bizarra e gigante dela. E se você não tá compreendendo muito bem o raciocínio do filme até esse ponto, sinto muito em te dizer, tá? Não existe raciocínio. O filme apenas lança um monte de coisas que não fazem muito sentido, não conversam entre si e ele não se preocupa em unir essas respostas. Tudo bem, né? Avançando aqui, acontece que os jovens descobrem que a única parte que eles não conseguem encontrar é a cabeça da menininha. E essa cabeça, gente, tá
Tá onde? Onde? Justamente no corpo da boneca gigante dela. E como que eles descobrem isso? Numa dessas noites eternas, o trio de meninas se escondeu na piscina e a protagonista viu que quando a Emily, a versão pequena dela, caiu na água, a cabeça afundou rapidamente, sinalizando que tinha algum peso ali. Daí, após essa entidade assumir a forma da boneca, ela acaba devorando uma das personagens, uma das alunas. E acontece que essa menina não volta no dia seguinte. E é como se toda a existência dela tivesse sido apagada. Só os 5 alunos que sobreviveram se lembram dela, o que rapidamente leva os personagens a deduzirem que quem é devorado pela Emily não volta. Para piorar tudo, a protagonista conversa com um bibliotecário e descobre que ele também participou de um loop temporal enquanto estudava, mas ele não tem muitas lembranças disso, nem dos seus colegas que participaram com ele. E ela fica devastada com essa informação. Afinal, finalmente ela fez amigos. E se eles vencerem a Emily, irão esquecer da existência dela e de tudo que viveram juntos. E eis que, no meio desse rolê todo aí, né, acaba que ela e o Takahiro, o crush dela, acabam formando casalzinho, gente. E ele diz pra ela que não importa o que aconteça, ele vai dar um jeito de reencontrá-la, mesmo se apagarem as lembranças dele acerca do que estão vivendo ali. E por isso ele dá o broche de gravata dele para a nova amada dele. E ó, guardem essa informação, hein? Pois bem, os 5 personagens bolam um plano para tirar a cabeça da Miko de dentro da cabeça da boneca gigante Emily. Só que o plano não dá muito certo e todos acabam devorados, com exceção do casalzinho. Após muito esforço, conseguiram remover a cabeça, só que isso acabou custando a vida do Takahiro. E por isso aqui também não custou a vida da Azuka. Mas, para a sorte dela, uma cruz gigante caiu no corpo da Emily, matando a bonecona. Daí, com todas as partes da Miko reunidas no caixão, finalmente esse loop temporal acaba. No dia seguinte, nenhum dos 5 personagens tem lembranças do que aconteceu, mas ao serem sorteados para participarem juntos de um comitê, eles criam a oportunidade de se tornarem amiguinhos mais uma vez e viverem novas lembranças juntos. E mais que isso, a Azuka acidentalmente deixa cair no chão o broche do Takahiro e automaticamente, ao ver o objeto caído, ele relembra tudo e vai até a protagonista e diz que achou. E assim, as lembranças dela também voltam. E porque justamente esses 6 alunos, em particular, foram escolhidos para viver esse loop temporal? Segundo o filme, é porque eles têm um coração vazio, eles são muito solitários. A Azuka não tem amigos, o Takahiro tem medo de correr atrás dos sonhos e fracassar, assim como o Atsushi, que desistiu do sonho de jogar basquete após uma lesão. Já o Shota era excluído e a Ri era solitária em meio à sua popularidade. Já a Rumika estava sozinha, mesmo namorando um cara mais velho que ela. E claro, não posso esquecer que após os créditos rolarem, temos uma cena extra. Nela vemos o poço que a protagonista no começo do filme vê um monte de braços ensanguentados saindo, e podemos deduzir que é daquele poço que as entidades vermelhas saem. No fundo daquele poço tem um jornal falando do assassinato da Miko, e a notícia nele muda. Do nada, aparece que o corpo da Miko foi encontrado. Ou melhor, os membros do corpo dela. E logo depois aparece uma nova notícia sobre o brutal assassinato de uma menina de 8 anos, chamada Azuka Morizaki, num parque de diversões. Ou seja, o filme dá a entender que existe uma espécie de maldição, como se a pessoa que encerrasse o loop temporal assumisse o lugar da pessoa vermelha. E como? Não sei. Tudo que sei é que se de fato acabar acontecendo uma continuação, com certeza ela vai dar um grande nó na cabeça de quem assiste, porque não vai brincar apenas com loop temporal, vai ter que brincar também com linhas temporais alternativas. E aí, você assistiria uma continuação desse filme? Me conta aqui nos comentários. Me conta também se tem alguma dúvida ainda sobre essa história, que eu tento te ajudar. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, hein? Se inscreve no canal. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!